Seja bem-vindo ao Evento Improvável, o podcast que não existiria se não fosse a UFRJ. Fala galera, aqui quem fala é a Luara e sejam bem-vindos para mais um Evento Improvável. Nosso convidado de hoje é Rogério Alves, que é engenheiro elétrico na ONS. Tudo bem, Rogério? Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo certinho também, a gente está bastante animado para ter essa conversa aqui hoje com você e espero que todo mundo consiga aprender um pouquinho hoje. Bom, Rogério, o que você faz na ONS? Bom, eu sou engenheiro e, em particular, eu sou trainee, né? Eu trabalho lá na parte de planejamento, né? O ONS, ele é o operador do Sistema Elétrico Nacional, então ele organiza o sistema, planeja qual vai ser a operação de cada hidrelétrica, cada termoelétrica, qual linha de transmissão vai entrar em manutenção, qual vai funcionar, né? Ele faz tudo isso. Em particular, eu faço parte da equipe que faz o planejamento energético. Então, é a equipe que trabalha no planejamento da operação das usinas, né? Como cada uma vai operar ao longo dos próximos dias, semanas, meses e anos para o sistema estar sempre abastecido de energia. Essa é a minha função lá. Entendi, Rogério. Como você consegue definir isso? O que você precisa para tomar essa decisão? Bom, primeiro eu preciso de muita gente, né? Não sou longe de eu ser o único da equipe, né? Sou só um trainee. A equipe é muito grande, tem muita gente muito qualificada, né? Muita gente muito experiente que está trabalhando há 20, 30 anos no setor elétrico, né? Então precisa de muita experiência no assunto, mas além do recurso pessoal, né? Além das pessoas, a gente precisa também de muita ferramenta computacional, né? Então a gente precisa de um poder de computação muito grande, né, para conseguir fazer o número de cálculos, considerar o número de variáveis que a gente precisa considerar, né? E também de muito método, muita metodologia, muito método estatístico. A gente precisa de muita certeza do que a gente está fazendo, a gente precisa de muito estudo antes de fazer qualquer alteração, né? Porque é uma área muito sensível, né? É muito estratégico, né? É um recurso essencial. Então a gente precisa de ter muita gente capacitada, mas também muito método, muito conhecimento, né? Entendi. Interessante. E que tipo de dados você precisa para fazer isso? Para fazer essas previsões? A gente tem muitas fontes de dados, né? A gente tem, claro, dados históricos. A gente sabe muito bem como funciona cada usina do sistema, cada turbina de cada usina do sistema. A gente tem dados sobre tudo isso, né? Mas a gente não trabalha olhando só para o passado, né? Claro que com o passado a gente consegue fazer alguns modelos, né, que vão simular o funcionamento delas no futuro, né? Porque a gente consegue fazer isso com alguns processos estocásticos, modelos autorregressivos, periódicos, que eu posso comentar melhor depois, mas a gente também olha para o futuro um pouquinho. Então a gente tem toda uma equipe de geólogos, de meteorologistas que entendem muito bem todo o clima do Brasil, toda a interação entre os biomas, todas as bacias hidrográficas, e é uma galera que também mexe com previsão do tempo, né? Então a gente olha para o passado para tentar entender como que o sistema vai funcionar no futuro e como que o Brasil, assim, em termos de clima, vai funcionar no futuro, mas também a gente usa vários programas, vários métodos também para fazer previsão de tempo, né? Para ter uma noção melhor do que vai acontecer daqui a um dia, uma semana, né? Para operar o sistema de acordo. Rogério, você falou que tem várias fontes, né, desses dados. De onde vocês tiram assim, a maioria que vocês usam? Dados da própria empresa? De onde que vem? A gente usa dados. Bom, a gente usa dados, entre aspas, abertos, né? Dados provenientes de previsão do tempo, né? E aí previsão do tempo é toda uma área, né, super complexa, não é nada trivial mexer com previsão do tempo. Então a gente usa todos esses dados, mas a gente também tem muito dado proveniente de órgãos governamentais, né? Por exemplo,
A ANA, Agência Nacional de Águas, ela fornece vários dados, né? Vazão de rio, altura de qualidade da água, né? Muitas coisas assim vêm da ANA. Os outros órgãos do setor elétrico também, né? O Ministério de Minas e Energia fornece vários dados, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, né, fornece vários dados, e o próprio ONS, né, tem dados históricos aí do Brasil desde 1931, 32, né, que a maioria das coisas começaram a ser medidas com mais rigor, né? Então temos os nossos próprios dados, temos dados externos também provenientes de previsão do tempo, temos os dados também de outras instituições, outros órgãos governamentais. Também tem os dados que não são assim de instituições públicas, mas que são dos próprios agentes que operam o setor, né? Porque o ONS ele é só o operador, ele diz o que tem que ser feito. Quem vai lá na ponta e executa são dezenas e centenas de empresas privadas que têm essa atribuição, né? Então todos os dados deles também estão disponíveis para a gente poder usar e tomar a melhor decisão. Entendi, legal. Rogério, você citou aí processos estocásticos. O que exatamente é isso? O processo estocástico, ele é mais ou menos como a gente considera todas as funções, né? Função mesmo de cálculo, né? Na prática, porque nada é certo, né? Nada, por melhor que seja o nosso modelo, né? Se nós tivermos um modelo muito preciso, né? A gente não pode considerar que no 12º período do modelo, a 12ª amostra sempre vai ser a mesma, né? Sempre tem ruído envolvido, sempre tem incerteza envolvida, né? A maioria das coisas, por exemplo, não pode ter mudança brusca. Então, o quanto que uma hidrelétrica consegue gerar agora, geralmente não é um valor, assim, fato, não é uma coisa determinada, né? Depende de milhões de fatores que nós não conseguimos mensurar, porque é impossível, né, mensurar tudo que acontece, né? E também depende de como ela veio gerando meia hora atrás, uma hora atrás, né? Porque é um processo sempre lento, né? Então, geralmente nós modelamos tudo que a gente pode, né? Tudo que a gente tem com processos estocásticos, que são como se fossem funções, só que ao invés delas atuarem sobre números normais, né? Sobre números reais, né? Elas atuam, na verdade, sobre variáveis aleatórias, né? Que aí a gente nunca pode ter certeza de nada, né? Então, na verdade, nós trabalhamos com várias possíveis realizações que vão acontecer, né? Não pega a função que dá a previsão da chuva, não. Pega 10.000 possíveis realizações da função que dá a previsão da chuva, né? Então, são 10.000 possíveis cenários, né? O processo estocástico é o nome dessa ferramenta matemática, né? Desse conceito que a gente usa para fazer basicamente todas as operações, né? Que a gente trabalha no dia a dia. Rogério, de que forma o estudo desses processos estocásticos contribui para o planejamento da operação energética? Eu vou tentar ilustrar, né, dando um exemplo para vocês. Se nós trabalhássemos assim com ferramentas determinísticas, né, nós não conseguiríamos considerar muito bem a variabilidade do clima, né, e do tempo. Por exemplo, recentemente, né, inclusive a gente está passando por meio de uma crise energética hoje em dia, né, a gente está terminando um período que era para ter tido muita chuva, que a gente chama de período úmido, né, e na verdade não teve chuva quase nenhuma. Então, em particular, no final do ano de 2020 e início de 2021, né, está sendo um dos piores anos da história do Brasil em termos de água guardada para gerar energia, né? Mas se nós usássemos o mesmo modelo sempre, né, nós não estaríamos preparados para isso, né? Então, como nós temos muita informação e muito conhecimento sobre como o sistema opera, quando nós vamos fazer uma projeção de como ele vai estar daqui a X tempo, né, nós não fazemos uma projeção só, né? Nós não usamos um possível futuro apenas. Nós usamos cerca de 2.000 possíveis futuros, né? E aí, dentre esses 2.000 possíveis futuros, nós tomamos o valor mais provável, né? Nossa medida de tendência central, né, é a média, né? Nós tomamos a média sobre isso tudo, né? E antigamente, né, até o ano de 2012, 13, né, a gente realmente tomava a média, né, a média pura. Só que
não necessariamente os dados que nós temos até 1931, né, eles são dados assim, que refletem o Brasil no seu estado permanente eterno, né? Acontece muita mudança climática com um período maior, né? Tem coisas que o clima pode mudar de 100 em 100 anos, né? Coisas que nós não conseguimos observar, né? Se nós usássemos metodologias matemáticas, entre aspas, normais, né, isso não poderia ser considerado. Só que como nós usamos processos estocásticos, né, a gente consegue ter uma flexibilidade maior no sentido de nós sabermos que, olha, está chovendo menos a cada ano. Então vamos alterar a nossa geração de cenários futuros possíveis, né, para uma geração que seja um pouquinho mais medrosa, né? Então prevendo menos e menos chuva, né, cada vez menos chuva. Né? Como nós usamos processos estocásticos, né, nós conseguimos tornar o sistema elétrico brasileiro um pouco mais seguro, um pouco mais avesso ao risco. Né? E se nós não usássemos essa ferramenta, isso seria, pelo menos com o resto do aparato tecnológico que a gente tem hoje, não seria possível. Ah, entendi, Rogério. Mas me conta um pouquinho mais, quais são os modelos estatísticos que você utiliza para fazer essas previsões? Você usa alguma ferramenta computacional? Como é que é? Bom, não é uma atividade só, né? Onde eu trabalho, né? Eu trabalho especificamente com a equipe de modelos, metodologias e modelos. Então, o nosso trabalho é revisar e aprimorar e validar os modelos que são os programas computacionais, né, que são usados no setor elétrico, né? E tem diversos programas, né? A tarefa padrão de rotina, né, é trabalhar com previsão de chuva, com previsão de afluência de rio, com previsão de várias coisas, né? E fazer a operação que a gente chama eletroenergética, né? Fazer o despacho que a gente chama de hidrotérmico, né? Que lida só com hidrelétricas e termoelétricas, né? Para lidar com o despacho das hidrelétricas e termoelétricas, a gente usa programas que são mantidos pelo CEPEL, né? Que é o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, que é uma empresa do grupo Eletrobras, né? Que é uma empresa pública. A gente usa mais assim 3 programas que são do CEPEL, que são o NewWave, o DECOMP e o DECEM. Né? Cada um deles tem a sua função específica, depois eu posso comentar melhor, mas em geral o que esses programas fazem, eles resolvem um problema matemático usando uma técnica chamada de programação dinâmica. Né? Em particular, é uma programação dinâmica dual, né? Que significa que ele faz um mapa de possibilidades, né? E possíveis cenários, né? Ele pensa, posso despachar tanto de energia dessa hidrelétrica, tanto dessa termoelétrica, né? Ele vai fazendo um mapa com todos os possíveis cenários que ele pode operar, né? E ele escolhe, dentre todo esse mapa que ele pode operar, qual é o melhor caminho, né? Então é o caminho que vai minimizar o custo, né? E nós usamos para fazer esse despacho hidrotérmico, né, de todas as hidrelétricas e todas as termoelétricas, nós usamos esses programas que dão para a gente a política ótima de operação, que a gente chama. Né? Então, em termos de modelo, né, nós usamos a programação dinâmica dual, estocástica e também a determinística para fazer essa escolha da melhor solução possível. Né? Então, para o despacho hidrotérmico seria isso. Só que esse não é o único problema que a gente resolve. Né? A gente também faz previsão das novas renováveis, por exemplo. Né? Então, a gente tem previsão de eólica, previsão de fotovoltaica, né? E para previsão de eólica e fotovoltaica, a gente usa alguns modelos que não são tão complexos quanto esses softwares mantidos pelo CEPEL. Né? Então, a gente usa regressões, né? Regressão linear, regressão logística, usando os dados passados para prever os dados futuros. Né? A gente tem começado a fazer uns estudos recentes agora sobre o uso de redes neurais, também redes neurais tradicionais, né, perceptron multicamada, convolucionais também, recorrentes, para tentar entender um pouquinho melhor se esses métodos mais novos de literatura também são bons o suficiente para o nosso cenário. Né? Então, a gente está usando basicamente tudo que a gente consegue achar pela literatura e que a gente estuda e que tem um bom resultado nesse sentido.
E, Rogério, qual é a diferença de Decomp para New Wave, que você falou anteriormente? Então, esse mapa que eu comentei, né, que os programas eles montam o mapa de todos os possíveis cenários de operação e eles escolhem o melhor caminho e dão pra gente, né? Esse mapa ele é muito complexo porque tem muitas variáveis a se considerar, né? Primeiro que você tem muitas usinas, né? E muitas usinas que se conectam. Então você tem várias hidrelétricas em cascata, né? Você tem uma que usa a mesma água que vai chegar para outra, né? E se uma não gerar, a água fica parada, a outra também não consegue gerar, né? E em particular você ainda tem restrições sobre os rios, né? Tem restrições ambientais, né? Tal rio precisa de uma vazão de pelo menos tanto por questões de espécies que vão ser prejudicadas se não tiver aquela vazão, né? Então você também tem que considerar isso, né? Se você tem que passar tanto de água, você não pode guardar a água, né? Você tem que fazer passar de qualquer forma, né? Também tem outro problema que as hidrelétricas, né, elas estão espalhadas geralmente pelo interior, né? E o maior ponto de consumo de energia são nas metrópoles. Então você tem que ter sistema de transmissão, linha suficiente para escoar toda a sua energia, né? E às vezes uma linha tem que entrar em manutenção, porque é um equipamento como qualquer outro, né? Ela não está disponível sempre, né? Então tem um monte de restrições que a gente tem que levar em conta, né? Cada programa desses, o New Wave, o Decomp e também tem o Decem, cada programa desses olha para um certo conjunto de restrições e dá uma solução para a gente, né? E também ele olha para um horizonte de tempo diferente, né? O New Wave, né? Ele é um programa mais de médio prazo, médio, alguns chamam de longo prazo, né? Que ele olha para os próximos 5 anos e ele dá para a gente a política ótima de operação para os próximos 5 anos, né? Então é um programa que olha muito à frente, né? Ele considera muitos possíveis cenários de chuva muito diferentes, né? Então ele olha bem para frente assim, né? O Decomp, ele é um programa que pega a saída do New Wave, né? Então ele olha, o Decomp ele consegue já olhar a melhor política possível para os próximos 5 anos, só que o Decomp coloca várias outras restrições elétricas, né, de transmissão, de uso de água que o New Wave não olha, e o Decomp faz a melhor política de operação para o próximo mês, né? E aí o Decem chega e o Decem tem os modelos de todas as hidrelétricas, todas as máquinas, todas as turbinas, tudo, absolutamente tudo, né? E o Decem, ele dá a política de operação ótima para a próxima semana, de meia e meia hora, né? Então cada programa olha para o seu horizonte, né? Olhando para um certo conjunto de restrições, né? E quanto mais curto prazo, melhor é a solução, porque a gente está olhando para mais condições, para mais variáveis, né? Por isso que a gente usa vários programas, um que encaixa no outro, senão é computacionalmente impossível e também é metodologicamente impossível a gente ter uma solução tão boa para um horizonte de tempo tão longo, né? Por isso que a gente usa vários programas. Rogério, na energia eólica existem diferentes tipos de dados necessários para o modelo de previsão. Eu acredito que eles demandam tratamentos diferentes, né? Eu queria que você pudesse de repente me falar um pouco sobre esse assunto. Sem problema. Bom, a energia eólica, né, ela é uma fonte relativamente nova se comparada com as outras que a gente tem no Brasil, né? O Brasil ele sobrevive à base de energia hidrotérmica há muitas décadas, né? Os primeiros parques eólicos eles vêm aí no começo da década passada, né? 2012, 2013. Então é uma coisa relativamente nova, né? E por enquanto, como que tem funcionado, né? Existem várias instituições, né? O ONS ele é só o operador do sistema elétrico. Tem a Câmara de Comercialização, que é quem consiste os dados para assim, mexer com dinheiro de fato, né? Quem está comprando energia, quem está vendendo energia, né? Tem outras fontes também, tem institutos ambientais, né? Que fazem medições, né? Então, como é que funciona esse processo, né? Nós temos vários bancos de dados diferentes. Nós temos o banco de dados dos próprios agentes, né, dos donos das usinas eólicas também, né? Nós temos muitos dados, né? E nós sabemos também, por alguma experiência passada, né, que os dados que nós mexemos, eles têm que obedecer certos limites, né, certas condições. Então, nós temos vários critérios para dizer quando que nós temos um dado errado ou um dado certo, né? E aí, quando nós temos um dado errado na nossa base de dados, nós consultamos outra base de dados de um dos outros agentes, né, uma base de dados que nós consideramos confiável,
né? Nós temos algumas que nós consideramos confiáveis, né? Então nós consultamos outra base de dados e nós obtemos o dado de lá, né? Em particular, se nenhuma base de dados puder nos fornecer um dado confiável, então nós temos critérios para fazer um backup desses dados, né? Então nós pegamos para aquela condição, se era uma segunda-feira, entre meia-noite e meia, geralmente aquela usina tem essa média, nós substituímos pela média, né? Então nós temos uma cascata de regrinhas que nós seguimos para sempre ter os dados na melhor condição, né? E provavelmente os mais próximos da realidade que aconteceram, né? Porque infelizmente sempre tem erro em base de dados e a gente sempre tem que constantemente fazer essa correção, né? Mas então nós temos essa diversidade de fontes que nós podemos usar para construir o que a gente chama de melhor histórico possível, né? E esse melhor histórico possível, aí nós usamos esses dados, né, como entrada no nosso modelo de previsão para suportar o pessoal da operação. Rogério, quando... Não sei bem como perguntar isso, mas, tipo assim, como definir qual hidrelétrica vai descartar? Porque imagino que elas têm um contrato, né? Baseado no quanto elas vão produzir, não sei. Você sabe explicar um pouco isso? Sei. Não é... O setor elétrico ele é um pouco diferente como as pessoas imaginam, né? As usinas, elas têm que... O que elas são obrigadas a fazer é seguir a política de operação do ONS, né? Se uma usina seguir muito de perto essa política, né, ela é uma usina boa, né? Senão, ela tem penalidades, né? Isso não só para as hidrelétricas, né? Para as empresas de transmissão também, como infelizmente o que aconteceu no Macapá, né? Enfim, a empresa de transmissão não foi competente o suficiente. Mas aqui nesse caso, né? Nossos programas, né, o New Wave, o Decomp, o Decem, né, eles dão pra gente a melhor política de operação para o sistema inteiro, né? E quando nós fazemos isso, né, nós sabemos, por exemplo, qual é a política que vai nos fazer gastar menos dinheiro com térmica e, consequentemente, poluindo menos a atmosfera com térmica, ao mesmo tempo que a gente não corre o risco de ficar sem água no reservatório, né? A gente quer sempre essa balança, né? A gente quer usar o máximo de água, porque a água simplesmente custo zero, né? A água está lá, então é só a gente deixar turbinar, né? Então a gente quer usar o máximo de água sem correr o risco de faltar em nenhum momento no nosso horizonte, né? Então, como os programas já dão para a gente essa saída, né, o menor custo, né, a melhor política de operação possível, né, assim que nós temos essa saída e nós publicamos todos os dados de entrada que a gente usou nos programas, né, para os agentes, se eles quiserem conferir se a gente está publicando realmente a melhor política, eles podem reproduzir nossos resultados, né. Então, a partir do momento que isso é publicado, isso é efetivado, não tem como questionar, assim. Se foi falado que a usina tal vai gerar só o mínimo que ela tem que gerar para manter as turbinas em funcionamento, é isso que ela vai fazer, porque essa é a melhor política de operação, né? Aí não tem o que fazer. Entendi. E a decisão, tipo, de descarte de uma usina ou alguma decisão assim, ela é automática, eles pegam os dados dos sistemas e é feito automaticamente ou passa por uma pessoa em geral? Assim, eu não sei, assim, a usina ela nunca é descartada, né? Porque tem uma restrição também de geração mínima, né? Então, toda usina, ela sempre está gerando pelo menos um pouquinho, né? Que tem a ver com quanto que aquele rio precisa de ter água para ele não ter prejuízo ambiental, né? Para não impactar o bioma, né? E tudo mais, né? Então, todas as usinas, elas sempre estão gerando um pouquinho, né? E elas nunca estão paradas, exceto algumas termoelétricas que elas somente são ligadas em situações super especiais, né? Mas hidrelétricas, geralmente, elas sempre estão gerando alguma coisa, né? O processo de agregar, né, de rodar o programa, né, ele tem intervenção humana, sim. Ele não é automático, porque a gente tem vários sistemas, né? Por exemplo, a ANA, quando ela quer colocar uma nova restrição de fluxo de água num certo rio, ela publica, né? Então alguém tem que ver essa publicação e essa pessoa tem que
colocava no programa, olha, o rio tal, agora você não reduz o fluxo dele, ele tem que ter um fluxo constante, né? Então, esses dados de entrada, eles têm que ser atualizados nos programas. Então, o tempo todo, né, sempre que alguma coisa é feita, é revisada por uma equipe específica do ONS, que é responsável justamente por rodar esses programas, pegar esses produtos e publicar, né? Então, tem intervenção humana, sim. Rogério, como os erros nas suas previsões que você faz são verificados e calculados? Então, nós temos algumas métricas de erro que são conhecidas na literatura, né? Se nós estamos lidando aí com regressões, né, regressão linear, regressão logística, ou com saídas de modelos preditivos autorregressivo, modelos ARIMA, SARIMA, ou redes neurais, né, nós temos algumas métricas que nós usamos, né? MSE, né, erro médio quadrático, a raiz dele, o RMSE, temos o erro médio, né, o erro médio absoluto, né, e o erro médio percentual, também absoluto, né. Nós temos alguns critérios, né, que nós queremos atender, né, e os erros simplesmente são assim, passado um tempo, passado uma semana, passado 2 semanas, ou dependendo do que a gente está prevendo, né, cada coisa tem uma periodicidade, né, a gente pega o que foi verificado de fato, pega o que teve de saída do nosso modelo preditivo, calcula os erros, e esses erros nós usamos para calcular alguns indicadores internos que nós temos, são indicadores de desempenho, né. Aí o objetivo da nossa equipe é sempre manter os indicadores no maior valor possível, né. Então, cada dado com a sua periodicidade, né? Previsão de afluência tem um critério, tem uma periodicidade, né? Previsão de eólica tem outro critério, né? Previsão de fotovoltaica também tem outro critério, né? Então, cada uma dessas coisas é agregada aí de tempos em tempos, e isso é recalculado, né? E aí nós temos o histórico desse erro para saber se nós estamos com o passar do tempo, formando modelos melhores ou modelos piores, né? E aí, geralmente, a gente sempre tenta manter essa curva aí dos erros decrescente, sempre que possível. E é muito difícil conseguir identificar quando acontecem esses erros? Não é difícil, porque geralmente os modelos preditivos que nós usamos, né, a gente nunca crava certinho, né, porque toda tarefa, né, seja prever eólica, prever fotovoltaica ou previsão de tempo mesmo, né, são tarefas muito difíceis. Por mais que nós usemos várias fontes, vários modelos de previsão do tempo, e nós fazemos uma fusão de todos esses dados, né, continua sendo uma coisa muito difícil. Ainda mais porque o nosso país ele tá passando, né, por muitas mudanças ambientais, né? Então tem muita coisa que ninguém sabe responder o quanto vai impactar, né? Por exemplo, a queimada que teve no centro-oeste do país no ano passado, né? Ninguém sabe ainda como que isso vai provocar, se vai mudar nosso ritmo de chuva, né? Ninguém sabe. Então, geralmente, os modelos eles sempre apresentam um erro, né? O nosso objetivo é só minimizar esse erro mesmo. Dá para detectar de maneira bem tranquila, né, quando acontecem os erros, porque é nítido, né? A gente vê que tem um descolamento das curvas prevista e verificada. Isso acontece com uma certa frequência. Então, você quis dizer que essas previsões, você não consegue saber o quanto elas impactam nas decisões, certo? O quanto elas impactam no sentido de o quanto elas prejudicam. Você não sabe ao certo, né? A gente sempre tem uma tendência, né? A tendência a gente sempre atinge, né? Nós não temos erros crassos, né? Nós não previmos que vai chover muito e não chove nada, né? Isso raramente acontece, né? Erros como esse raramente acontecem, né? O que acontece é que a gente previu que, eu vou usar números fantasiosos aqui, a gente previu que ia chover o suficiente para a gente gerar 150 megawatt-hora, mas na verdade a gente conseguiu gerar 138, sei lá, né? Então a gente tem erros com uma margem, né? As previsões elas são elas são confiáveis, né? Elas dão pra gente um bom norte, né? Só que raramente a gente crava os 150 a 150, né? Se não tivesse os modelos preditivos, a gente só iria repetir a média dos outros anos, né? E provavelmente o desempenho do sistema ia ser muito ruim, né? Com certeza ia ser muito ruim. Rogério, em relação à eólica e à fotovoltaica, o fato delas elas são mais variáveis, faz com que seja mais difícil prever? Sim.
como a gente tem dois fatores aí que tornam muito difícil isso, né? Um é que nós temos poucos dados sobre elas, né? E enquanto nós temos dados sobre afluência, né? Dados hidrológicos do Brasil desde 1931, né? Então nós conseguimos treinar modelos de preditivos muito melhores, né? Em relação à eólica e fotovoltaica, nós temos dados nem de uma década completa, né? Nós temos dados aí de 5, 6, 7 anos no máximo, né? Então, por isso, é difícil você treinar um modelo tão bom quanto, né? Tem algumas classes de modelos que nós nem podemos usar, né? Porque eles ficam ridiculamente ruins, porque nós precisaríamos de algumas décadas para treiná-los, né? Senão, e aí nós só podemos começar a usar esse tipo de modelos daqui a algum tempo, né? Mas também a natureza em si da eólica e da fotovoltaica, né, elas têm esse segundo fator, que elas são muito variáveis, né? O vento, ele é diferença de pressão, né, e ele muda muito com a temperatura, muda muito, e em cada região muda de um jeito, né? Cada região, dependendo da vegetação, se está perto do mar, se não está, se está no interior, né? E o vento muda, cada lugar muda de um jeito, não tem um padrão, né? E a fotovoltaica ainda mais, porque a fotovoltaica, né, pela própria estrutura do painel fotovoltaico, se você tem uma usina gigante, né, com muitos painéis, né, e uma parcela pequena deles for sombreado, né, o rendimento da usina toda despenca, né? Então, na verdade, você precisaria de ter um previsor da posição das nuvens em relação ao Sol naquele parque, né? Para prever, você teria que ter um preditor de sombra, né? Que é muito difícil de ter, né? Então, essas duas fontes, né, as novas renováveis, elas são realmente um desafio para se prever. Não é à toa que a nossa previsão delas ainda é muito de curto prazo, né? Nós só prevemos um horizonte curtíssimo, né, para auxiliar a operação do sistema elétrico, né? Enquanto a fluência a gente consegue prever aí anos à frente, né? Essas novas fontes a gente só prevê poucas semanas, né? Porque realmente elas são muito complicadas. E tem uma troca com outros países, assim? Você consegue modelos de outros países, embora os dados sejam diferentes? Os outros países, né, existe uma troca. O ONS, ele faz parte de um grupo aí que integra, um grupo aí de 11 ou 13 operadores nacionais de sistemas elétricos, né, de outros países, né, e tem uma troca muito rica, muito constante. Só que o Brasil, ele geralmente não tem muita coisa para aprender, né, em modos gerais, né? Ele tem muito mais a ensinar, porque o nosso sistema elétrico ele é extremamente complexo, né? Ele é um dos mais complexos do mundo, né? Porque ele é muito, muito grande, né? E ele é muito grande com uma parcela muito grande de fontes renováveis, né? Que são as hidrelétricas, e agora temos as novas renováveis, que é a eólica e a fotovoltaica, solar fotovoltaica, né? Dada essa característica, né, nós temos nossos programas, né, o DECEM, né, o New Wave, o DECOMP e os próprios modelos de predição, né, de fotovoltaica e de eólica, né, todo esse conjunto de recursos, né, nós usamos muito mais conhecimento, muito mais coisa do que a maioria dos outros países, né? Por exemplo, a maioria dos países aí fora, eles têm uma matriz que é muito mais voltada à térmica, seja ela nuclear, seja ela de gás natural, né? Então, quando você tem térmica, é fácil, porque se você quer energia, é só você botar mais combustível, né? Então, os outros países, geralmente, eles têm um sistema de operação muito mais simples de ser resolvido, né? Mas existe essa troca, e essa troca é bem constante, né? Atualmente, por causa da pandemia, né, não tem tido tanto intercâmbio de pessoa, mas existe sim essa troca com outros países, em particular com outros operadores de sistemas elétricos dos outros países. Rogério, com o avanço da utilização da energia eólica, você acredita que eventualmente poderá se tornar tão importante para a vida das pessoas quanto a energia que vem das hidrelétricas, por exemplo? Eu acho que sim, né? Eu acho que não dá para você substituir por uma questão de operação, né? A energia elétrica ela é essencial, né? Então é necessário que seja algo super seguro, né? Tem que estar disponível o tempo todo,
né? E você não pode ter como fonte principal de uma coisa que tem que estar disponível o tempo todo, uma coisa que muda sem parar, né? Que é o caso da eólica e da fotovoltaica, né? Porque o sistema ele precisa de estabilidade, e você ganha estabilidade quando você tem grandes máquinas síncronas, quando você tem muitas usinas que podem entrar na hora que você quer, né? Que é o caso das térmicas, né? Então eu acredito que elas vão ter um aumento de participação na matriz, né? A eólica já é quase 10% da matriz, né? O que é muito, né? Solar aí está pequeno ainda, está por volta de 1 ou 2%, se eu não me engano. Mas eu acredito que elas vão ter um aumento de participação na matriz elétrica, na matriz energética, mas eu acredito que isso vai chegar um momento que não vai poder mais aumentar, né? Eu acho que vai chegar um momento que não vai poder ter mais eólica, porque senão o nosso sistema corre risco de instabilidade, né? Mas de fato, nos últimos anos aí, basicamente quem tem segurado o Nordeste de pé tem sido a eólica, né? Então, provavelmente o nosso sistema ele já é mais seguro porque tem essas fontes. Só que elas não podem ser as predominantes no sistema, né? O nosso sistema ele deve continuar sendo majoritariamente hidráulico e térmico, com participação auxiliar dessas novas fontes. Acredito que seja assim. Rogério, mudando um pouquinho do foco da nossa conversa, quais habilidades que você julga que são as mais importantes no seu trabalho? Né? E quais são os maiores desafios? Eu acho que, por incrível que pareça, né, você não precisa de pronto saber tudo, né, porque é basicamente impossível saber tudo, né, mas você precisa ser muito bom de trabalhar em equipe, né. Isso é o principal, porque como é uma quantidade muito grande de informação, né, e é uma quantidade muito grande de produtos para serem feitos, né, é muito resultado que a gente tem que gerar, é muito estudo que a gente tem que fazer, a gente tem que dizer o que aconteceria se o Brasil operasse por 5 anos assim, assim, assado, é melhor fazer do jeito A, do jeito B, né, o tempo todo a gente tem que fazer esses estudos, então a principal habilidade que você tem que ter trabalhar em equipe, porque quase todas as nossas tarefas elas são divididas, né? Dificilmente alguém faz uma coisa do começo até o fim sozinho, né? Então acho que esse seria a principal habilidade, né? E você também tem que ter muita disposição para aprender, porque você não importa quantas graduações você tenha, não importa quantas pós-graduações você tenha, né? Você sempre vai precisar aprender um novo tipo de recurso que é usado naquela área, e aquela área não está a fim de mudar o recurso, porque ela usa já há muito tempo, então você vai ter que aprender. Então você tem que estar muito disposto a aprender o tempo inteiro, né? E eu acho que você tem que estar também, para citar uma terceira habilidade aí, você tem que ter compromisso com o que você faz, né? Você tem que ficar insatisfeito se você fez você preparou uma apresentação ou um relatório pela primeira vez e você não gostou, né? Você tem que estar insatisfeito com aquilo que você não gostou, porque para você estar ruim você tem que refazer, porque você quer entregar o melhor resultado, né? Você tem que ter compromisso com o que você faz, né? Você tem que querer sempre entregar o melhor, né? Porque, querendo ou não, se uma pessoa faz um negócio de qualquer jeito e outra também, no final das contas o sistema todo desmorona, né? Então eu citaria essas 3 habilidades aí, né? Saber trabalhar em equipe, disposição para aprender e ter comprometimento com aquilo que você faz. Você falou do compromisso, né? E realmente, ainda mais nessa área que você trabalha, é muito importante, né? Não é qualquer coisa, né? É uma coisa que a gente usa no nosso dia a dia e vai precisar cada vez mais, então o compromisso realmente é muito importante. Rogério, estamos chegando ao fim da nossa conversa, mas você tem alguma dica para quem quer seguir nessa área? Por onde começar? Se alguém quer seguir nessa área, né, assim, a primeira coisa que eu recomendaria é não desista, tá? Porque é um lugar cheio de profissionais muito qualificados, né? E quando é um lugar cheio de profissionais muito qualificados, talvez seja difícil de você começar a conquistar o seu espaço, tá? Mas você tem aí muitos processos
de trainee, de estágio, né, de muitas empresas aí no Brasil, né? E você consegue começar a buscar, né, uma janela, ou pelo menos aprender mais sobre você mesmo, né, para você conseguir possivelmente uma vaga em algum lugar e começar a crescer, né, começar a se mostrar, né. Não desista porque a recompensa é muito grande de fazer isso, né, porque é nítido que claramente o que você faz impacta em muita coisa, né? E quando eu ainda não fazia parte do ONS, eu via uma publicação do ONS, uma coisa na reportagem, não sei o quê, né? Mas agora, quando eu vejo um pronunciamento do diretor, ou uma entrevista, uma reportagem no jornal, eu sei o que está acontecendo, né? E eu sei por que está acontecendo e provavelmente eu entendo, né? O quão difícil foi chegar naquele resultado que eles estão mostrando, né? Então é uma recompensa muito grande fazer isso, né? Então, se você quiser, estude muito, não foque só no técnico, foque nas suas habilidades também interpessoais, porque querendo ou não, graduação faz a gente aprender a estudar, né? Então, se você sabe estudar, foca no resto, né? Se torne uma pessoa interessante, né? Uma pessoa legal de trabalhar junto, né? E boa sorte, eu diria isso. Muito obrigada, Rogério. Foi muito agregador conversar com Perfeito, você. Rogério. Adorei o que você falou agora, essas dicas. Realmente faz a gente pensar, né? E valorizar mais isso. Muito legal. Muito obrigada. Foi ótimo. Gente, que isso. Obrigado a vocês pelo convite. Me senti honrado. Espero que tenha agregado aí, que tenha sido bom para vocês. Não, com certeza, com certeza. Pegou muito maneiro. Mostra, o seu trabalho realmente é muito complexo. Não é nada fácil. Importante. Né? Muito importante, muito complexo. Mas muito legal. Foi ótimo pra gente, Rogério. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigada e parabéns aí, tá? Continue nessa. Tamo junto, gente. Obrigado, tá?